Sabe aqueles livrinhos pequenos que você olha pra eles e não acha grande coisa? Muito por causa daquele preconceito de que um livro para ser bom tem que ter mais de 300 páginas? Mas quando você o lê, você encontra um grande conteúdo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu li esse novo lançamento da editora Expressão Popular, que eles publicaram junto com o Andes, o Sindicato Nacional de Professores Universitários, e que resgata um autor fundamental para a gente entender as lutas antirracistas no Brasil. Um autor que eu, para minha eterna vergonha, até hoje só conhecia de ouvir falar, nunca tinha lido. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Venham comigo saber mais sobre os quilombos e sua resistência ao escravismo. Eu vou pegar minha viola, eu sou um negro cantador, a nega canta. Na semana que eu gravo esse vídeo, uma das principais notícias da mídia foi o caso de terror de uma mulher negra que foi mantida em cárcere privado por mais de 30 anos por uma família de classe média lá de Minas Gerais e que ela não era forçada a fazer serviços domésticos para essa família, não permitiam que ela saísse. Ela foi forçada a se casar com um militar dessa família para receber uma enorme pensão que era roubada e serviu para pagar a faculdade de medicina de um dos seus captores. E por que eu começo contando essa história? Porque eu acho que ela exemplifica de maneira tão didática o racismo estrutural da nossa sociedade, expõe de maneira tão brutal a falência moral e a hipocrisia do cidadão de bem de classe média, e mostra de forma tão clara o quanto é mentiroso o mito da democracia racial, cultivado por nossas elites desde o tempo de Gilberto Freire, que nem mesmo um escritor de romances, se quisesse, poderia imaginá-la. O racismo no Brasil existe, e ele se torna ainda mais maligno e repugnante quanto mais se tenta negar a sua existência. Ele é um dado fundamental da nossa realidade, que condicionou as relações sociais no Brasil desde a época da colônia. E por isso são tão necessários os estudos que buscam analisar e reavaliar o passado escravista do Brasil. E este não é um trabalho recente. Já há várias décadas, pelo menos desde a década de 40, existem excelentes estudos que analisam a escravidão e as lutas negras no Brasil. Algumas com viés conservador, que buscavam legitimar a ordem social e a hierarquia existente. É o caso, por exemplo, de Gilberto Freire e sua Casa Grande Senzala. Já outras obras buscavam enfatizar o protagonismo negro nas suas lutas para construir vivências alternativas à escravidão. Este é o caso de Clóvis Moura. Nascido no estado do Piauí, Clóvis Moura foi um intelectual marxista e militante negro que buscou analisar a escravidão no Brasil numa ótica completamente diferente da de Gilberto Freire. Este, como vocês devem saber, foi o grande responsável pela criação do mito da democracia racial no Brasil. Na grande maioria das suas obras, como o emblemático Casa Grande Senzala, que um dia eu ainda vou analisar aqui no canal, ele enfatizava a doçura das relações entre senhores e escravos, a maneira como a cultura negra serviu para suavizar a aspereza da vida dos grandes senhores, sempre partindo do pressuposto da passividade do negro escravizado. O Clóvis Moura, não. Ele, tanto quanto militante negro quanto pesquisador, estava interessado em ver as diferentes formas como o negro escravizado se fazia sujeito ao resistir à escravidão. E a principal forma de resistência que o negro encontrou aqui foi a rebelião, às vezes aberta, às vezes oculta. Não é à toa que o primeiro grande livro dele, lançado em 1959, tinha como título justamente Rebeliões da Senzala. De lá para cá, ele lançou diversos outros livros, sempre resgatando essa temática da resistência negra. E hoje em dia, muitos deles estão esgotados, e você só encontra a preços proibitivos em alguns sebos. Era o caso dessa obra aqui, que foi lançada pela primeira vez em 1988 pela editora Ática, e que só agora ganhou segunda edição pela Expressão Popular. Como vocês podem ver, é um livrinho curto, né? Eu li ele em poucas horas. Mas como me surpreendeu positivamente. De cara, você logo percebe que é um autor que domina a matéria e os instrumentais teóricos que ele utiliza. Segundo, pela interpretação que ele faz dos quilombos como uma negação dinâmica do sistema colonial escravista. Ele começa definindo as particularidades da escravidão no Brasil e suas principais diferenças com outros países da América. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a escravidão se restringiu apenas ao sul do país, no Brasil ela esteve presente em todo o território nacional. Além disso, segundo todas as estatísticas disponíveis, o Brasil foi o país que recebeu o maior contingente de pessoas escravizadas na África e embarcadas para a América, cerca de 40% do total.
durante 300 anos. Essa massa escrava, por outro lado, não ficou apenas concentrada em uma única região. Foi distribuída nacionalmente, em proporções variadas, mas conseguiu estabelecer no Brasil uma sociedade escravista que durou quase 400 anos. O trabalho escravo modelou a sociedade brasileira durante esse período. Deu-lhe o ethos dominante. Estabeleceu as relações de produção fundamentais na estrutura dessa sociedade e direcionou o tipo de desenvolvimento subsequente de instituições, de grupos e de classes após a abolição. A partir de então, ele relata diversas formas de rebelião negra contra o escravismo, em diferentes épocas e de diferentes formas. Mas para ele, a principal expressão dessa rebelião foram os quilombos. E dentre eles, a principal experiência foi Palmares. Segundo ele, Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na América Latina. E Clóvis Moura não alimenta ilusões românticas sobre o significado dos quilombos. Ele reconhece que, apesar do seu significado, Palmares, por exemplo, não chegou a se constituir como uma sociedade alternativa completamente oposta ao sistema colonial. Mas, ao encarnar um desafio permanente às instituições do escravismo, Palmares se constituía como um perigo, como um sistema de plantation e monocultura. Apesar da escassez de fontes primárias sobre a organização interna de Palmares, pois tudo que sabemos deles praticamente vem das autoridades coloniais, o Clóvis Moura consegue contornar essa dificuldade e fazer uma excelente análise marxista. Para vocês terem uma ideia, vamos ver como ele organizou a sua exposição. Para fazermos um estudo sistemático, teríamos de analisar suas técnicas agrícolas e outros tipos de produção, o que se produziam, e especialmente como se produzia. A interação do núcleo dirigente com camadas, grupos e pessoas da sociedade abrangente escravista. A interação dos palmarinos com os negros escravos dos engenhos, das fazendas, das vilas e dos povoados. A dinâmica interna da república em seus diversos níveis. A língua falada. A estrutura organizacional do núcleo do poder dirigente. A forma fundamental de propriedade. A estratificação social interna. A organização familiar. As formas de dominação e de subordinação fundamentais em que níveis isso se dava. A estrutura do grupo religioso. A existência ou não de feiticeiros, sacerdotes ou outros representantes do monopólio do sagrado. A organização militar e sua hierarquia interna. O nível de poder político desse grupo militar. A medicina mágica e as formas de cura. A cozinha e os hábitos alimentares. O sistema de distribuição de excedentes, etc, etc, etc. Ufa! Muita coisa, não é? Isso aí tá mais parecendo um roteiro de estudos para uma tese de doutorado. Mas o mais incrível é que, nesse livrinho aqui, com essas poucas páginas, ele consegue lidar com todos esses pontos. Claro, ele não consegue se aprofundar em muitos, mas ele tem tal poder de síntese que ele consegue formar uma explicação global e coerente, sistemática, do que foi o quilombo de Palmares. E é claro, ele fala, né, que muitos desses pontos carecem, na verdade, né, de estudos mais sistemáticos. Mas eu coloquei tudo isso aqui para mostrar para vocês a profundidade do pensamento e a seriedade do Clóvis Moura como pesquisador. É um cara que consegue utilizar de maneira competente os instrumentais teóricos do materialismo histórico e aplicá-lo a um fenômeno da realidade brasileira. E há temas que ele coloca aqui que eu não vi em nenhum outro estudo sobre os quilombos no Brasil. Outro ponto que ele aborda aqui e que eu achei interessantíssimo são as articulações internacionais dos quilombolas. Por exemplo, nas áreas de fronteira do Brasil com Argentina e Uruguai, ou no norte do Amazonas. Ele particularmente se detém no caso de uma comunidade de quilombolas no norte do Amazonas, que tinha interações constantes com povos da Guiana Francesa. Algo assim que eu nunca poderia imaginar que tivesse acontecido. Outro ponto também que ele apenas levanta, mas que infelizmente pela escassez de fontes não dá para se aprofundar, é sobre as repercussões do impacto da Revolução Haitiana sobre os negros escravos no Brasil. E como exemplo da antiga colônia francesa de São Domingos, hoje Haiti, que foi uma rebelião de escravos que conseguiu a independência, impactou de tal forma, né, tanto os senhores de escravos quanto representantes dos escravos, que o medo do haitianismo se tornou uma psicose profunda das relações entre senhores e escravos no Brasil até a abolição. Eu particularmente adorei porque esse livrinho aqui curtinho, mais sério, fornece excelentes respostas para essa onda de revisionismo histórico que
direita está promovendo nos últimos anos e que nos traz bobagens tipo Zumbi de Palmares também tinha escravos. E por que eles fazem isso? Para colocar no mesmo patamar moral tanto o senhor de escravos quanto o escravo que se rebelava. Uma forma de deslegitimar todas as lutas do povo negro. É só você ver hoje, por exemplo, a atuação de gente como o Holliday na Câmara de São Paulo ou o, infelizmente, né, novo presidente da Fundação Palmares, que é a negação absoluta de tudo que Palmares significa para as lutas do povo negro no Brasil. Para concluir, então, esse livro é um livro fundamental, mais um acerto da editora Expressão Popular, agora que o debate sobre o racismo estrutural e a luta antirracista estão mais fortes do que nunca no Brasil. Para mim foi gratificante também ser introduzido ao Clóvis Moura, um autor que, como tantos outros intelectuais comprometidos com as lutas do povo brasileiro e com a transformação social, sofre de um esquecimento intencional por parte da academia e da intelectualidade dominante. Eu espero também que no próximo período novas edições das obras dele sejam publicadas, porque ele realmente é um autor que faz a diferença no debate político e historiográfico. E esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou interessado, o link para o livro está aqui na descrição do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e até a próxima!